Beleza? Nesse vídeo aqui eu vou trazer 7 dicas para você que você precisa saber antes de produzir qualquer tipo de conteúdo. Lembrando que você pode produzir conteúdo em 4 formatos. Em formato de vídeo, como esse daqui que eu estou produzindo agora, em um blog post, em formato de áudio para você fazer um podcast, ou então em formato de imagem, carrossel, para você publicar lá no Facebook e no Instagram, tá bom? Essas 7 dicas que eu vou te dar aqui você pode utilizar nesses 4 formatos. E eu vou começar já, não vou ficar demorando muito, e a primeira coisa que você precisa saber, a primeira dica que eu vou dar para você é a seguinte: antes de você produzir conteúdo, você precisa pensar, você precisa montar isso daqui que eu vou te mostrar. Você precisa saber sobre o público-alvo e a persona do negócio, tá bom? Se você não sabe o que é um público-alvo, se você não sabe o que é uma persona, eu já produzi um conteúdo, tá lá no meu blog, já publiquei no meu Instagram também. Dá uma olhadinha lá para você entender o que é um público-alvo, o que é uma persona. Mas é basicamente o seguinte: quando você define isso daqui, você vai entender as dores, você vai saber os problemas que o público-alvo, que a persona do seu negócio tem, tá bom? Você vai entender qual que é o formato de conteúdo que ele prefere consumir, tá bom? E aí você vai produzir os seus conteúdos sempre pensando no público-alvo e na persona, tá bom? Vamos para a segunda dica? Segunda dica: você precisa entender em qual fase a sua audiência está, tá bom? Existem 3 fases. Aquela audiência que não sabe nada daquele conteúdo que você está produzindo, a audiência que sabe um pouco e a audiência que já sabe bastante. Você precisa produzir conteúdo para essas 3 audiências que você tem, tá bom? Para simplificar, eu vou fazer o seguinte: essa pirâmide aqui representa a sua audiência, tá bom? Dentro dessa pirâmide você tem mais 3 audiências. São 3 audiências que você possui. A audiência número 1, vou colocar aqui A1, a audiência número 2 e a audiência número 3. A audiência número 1, ela está no topo da pirâmide. Ela sabe bastante sobre o conteúdo que você produz, tá bom? E ela representa a menor parte da sua audiência. É uma pequena audiência que você tem, que já sabe bastante sobre o conteúdo que você produz. Então você pode ser mais técnico, você pode falar sobre assuntos mais complicados, que é essa audiência que vai entender. A audiência número 2, ela sabe um pouco sobre o conteúdo que você está produzindo, tá bom? E essa audiência você não tem pouco nem bastante, você tem um pouco, uma média. A média da sua audiência representa o A2 aqui. Ela entende um pouco sobre o assunto que você produz, então você precisa produzir conteúdo que não seja muito técnico, mas também que não seja muito fácil de entender, tá bom? A maior parte da sua audiência está aqui, no A3. Essa audiência aqui, ela não sabe muito sobre o conteúdo que você está produzindo. Ela não sabe quase nada. Então você tem que ser mais... você tem que produzir conteúdo mais fácil de entender. Aqueles conteúdos que você aprende primeiro, entendeu? Então, essa audiência aqui, ela representa a maior parte da sua pirâmide. Ela é a maior parte da sua audiência. É aquela audiência que não entende muito sobre o que você está produzindo, sobre aquele assunto que você está produzindo, tá bom? Felipe, mas eu tenho que produzir mais conteúdo para a audiência A1, mais conteúdo para a audiência A2 ou A3? Você precisa produzir os 3 conteúdos para as 3 audiências. Você precisa produzir conteúdo para as 3 audiências, tá bom? Uma hora você publica A1, uma hora você publica A2, uma hora você publica A3, tá? Nunca foque só no A3, nunca foque só no A2, nunca foque só no A1. Produza conteúdo para as 3 audiências, beleza? Vamos para a terceira dica? Então vamos para a terceira dica. Básico do básico. Você precisa criar conteúdo que seja bom, conteúdo relevante, tá bom? Não adianta você criar qualquer conteúdo, ou então ficar publicando sempre o mesmo conteúdo, e você precisa ter uma consistência e uma frequência de publicação. Também não adianta você publicar uma vez na semana, e na outra semana você não publica, ou então você publica 2 vezes, 3 vezes, na outra semana você publica uma vez, tá bom? Então cria uma frequência. Fala para a sua audiência: olha só, a partir de agora eu vou estar publicando uma vez por dia, ou então eu vou estar publicando 3 vezes na semana, tá bom? Felipe, qual que é o mínimo de publicação que você precisa fazer? Também já desenvolvi um conteúdo, já criei um conteúdo, tá no meu Instagram, você pode acessar, você vai entender qual que é a frequência, a melhor frequência de publicação que você pode fazer, tá bom? Hoje eu estou publicando no mínimo uma vez por dia, mas você precisa criar a sua própria frequência, tá bom? Você precisa decidir se você vai publicar 3, 4 vezes na semana e respeitar essa frequência, beleza? Respeita essa frequência, publica sempre que possível, sempre que você tiver algo para você publicar, sempre que você tiver algo para você contar para sua audiência,
você publica, tá bom? Mas faça conteúdo bom, conteúdo relevante, conteúdo que agregue valor para sua audiência, que você resolva uma dor para o seu público-alvo, uma dor que você resolva um problema da sua persona, tá bom? Então, seja frequente, consistente e publique bons conteúdos. Então, na dica número 3, você precisa ser frequente, consistente, tá bom? E produzir bons conteúdos, beleza? Vamos para a dica número 4. Conte histórias. Quando você conta uma história, principalmente quando você conta uma história para explicar algum conteúdo que você está produzindo, fica mais fácil de entender. E não é só isso. Você consegue fazer com que a pessoa sinta a emoção que você quer que ela sinta, tá? Quando você produz, quando você conta uma história em vídeo, você cria uma empatia com a pessoa, ela entende com mais facilidade, tá bom? Ela vai ter mais confiança em você. Então essa é a dica número 4. Você precisa contar mais histórias, tá bom? As pessoas gostam de ouvir histórias. Então conte histórias que você vai reter mais a atenção das pessoas, elas vão entender aquele assunto que você está explicando com mais facilidade. Beleza? Vamos para a dica número 5? Dica número 5. Formatos de conteúdo. Tente variar sempre o formato de conteúdo que você vai publicar. Nós, brasileiros, gostamos mais de consumir conteúdo em vídeo, mas nem por isso que você vai deixar de produzir um conteúdo em imagem, fazer um blog post, fazer um conteúdo em áudio, tá bom? Existem pessoas que preferem consumir conteúdo em imagem, existem pessoas que preferem consumir conteúdo em formato de áudio, pessoas que preferem consumir conteúdo em escrito, tá bom? E pessoas que preferem consumir conteúdo em formato de vídeo. Então produza o máximo desses conteúdos nesses 4 formatos, tá bom? Não produza só em vídeo, não produza só em imagem, não faça apenas áudio, tá bom? Sempre varie o formato de conteúdo para você publicar, tá bom? Varie o formato dos seus conteúdos. Vamos para a 6ª dica? Produza conteúdo em vídeo. Você precisa produzir conteúdo em vídeo, tá bom? Porque os brasileiros consomem mais conteúdo em vídeo. E não tem essa de que você tem medo, que você tem vergonha. Se você tem medo ou vergonha, é quase 100% de certeza que você tem isso, que você tem esse medo e vergonha pelo que os outros vão achar de você produzir vídeo. Você tem medo do julgamento dessas pessoas. Produza conteúdo em vídeo que você vai melhorar os resultados aí do seu negócio, tá bom? Isso daqui pode ser um fator decisivo aí para mudar o jogo, para mudar os resultados que o seu negócio vem tendo. Então produza vídeo, começa a produzir vídeo, coloca a cara, não tem problema nenhum, não ligue para o que os outros vão pensar, não ligue para o julgamento dos outros, que isso daqui pode mudar o jogo aí do seu negócio, beleza? Vamos para a 7ª e última dica? Seja prático. Tem gente que deixa de publicar porque não gostou da cor da publicação, não gostou da cor da imagem, ou então o vídeo ficou um pouco tremido. Olha só, esquece isso, principalmente no começo, tá bom? Eu não estou dizendo para você que não tem problema você publicar dessa forma, que não vai te trazer menos resultado do que se você fizesse uma ótima publicação, mas no começo é complicado e você não precisa se preocupar com isso, tá bom? Publica do formato que está, publica do jeito que está, tá bom? Se preocupe em publicar, em produzir bons conteúdos. Se você fizer um bom conteúdo, se você produzir um bom conteúdo, as pessoas não vão estar se importando com a imagem, com o cenário da qual você está publicando, tá bom? Com a cor do texto que você usou. Se você produzir bons conteúdos, eles não vão se importar com isso, tá? Depois você se preocupa em melhorar, tá? No começo, publique. Não fique preso ao perfeccionismo, beleza? Publique e depois você vai melhorando, tá? No mundo do marketing digital existe uma frase que é o seguinte: feito é melhor do que perfeito. É melhor você fazer do que não fazer, beleza? É melhor você fazer do que fazer algo perfeito depois, tá? Então começa a publicar do jeito que tá. Se você gravou um vídeo, não se importe com a qualidade da imagem, com o cenário. Faça um bom conteúdo que as pessoas não vão se importar com isso, beleza? Bom, essas foram as 7 dicas que eu dei para você. Essas são as 7 dicas que você precisa saber antes de produzir os seus conteúdos. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, você pode mandar uma mensagem que eu vou responder o mais rápido possível. Valeu?